Tudo bem, amigos? Aqui falando de Israel, Wilson. Sou formado em História no Brasil. Aqui em Israel eu fiz um curso Sociedade Política do Estado de Israel na Universidade Hebraica de Jerusalém. Hoje eu trabalho com educação especial. Continuo estudando História, atualidades para desabafar aqui no YouTube. Então, pessoal, achando aqui no YouTube, achei esse professor aqui. É o professor Kushai Chang, é Jiang. Então, tá aqui Brasil, e ele fala vários vídeos, né? Fala sobre Jesus, cristianismo, sobre o colapso da Europa, que vai virar uma ditadura. E aqui, um desses vídeos aqui, a gente vai ver uma coisa bem interessante, que realmente me deixou chocado, porque eu acho que desde a Idade das Trevas a gente não escutava algo tão bizarro como esse aqui, ó. Esse discurso de ódio, sacrifícios de, e aí ele põe um tracinho, e aqui a gente consegue ver crianças. Onde esse professor aqui, dito professor, a gente sabe muito bem que está sendo patrocinado pela China, que tem seus objetivos de fazer a nova ordem mundial, junto com o Irã, onde eles estão agora apoiando esse regime nefasto, que mata mulheres a paulada, enforca homossexuais em praça pública, que vivem na Idade das Trevas. Hoje não tem internet no Irã, não tem internet. As pessoas estão sendo massacradas com apoio aqui do Gijinha, né? E, logicamente, não vai falar nada, né? Não pode falar nada. Então, o que eles têm que falar? Eles têm que inventar vários assuntos para poder fazer seu público, sua massa viajar. E eles pegam essa massa aí que não entendem nada. Sacrifício de criança. Sacrifício de criança é isso aqui, ó. É só tu botar no YouTube e aí põe desfile do Hamas, ó. Se você botar em desfiles do Hamas, dia 14/11/2023, vocês vão ver essa criança aqui, segurando uma metralhadora. Vocês vão ver mais crianças desfilando. Vocês vão ver crianças com metralhadora. E mais fotos. Mais fotos. Ó, tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no Google. Tá, YouTube? Tá no Google. Não tá no YouTube. Tá no Google. Isso é sacrifício de crianças. Isso é tu usar as crianças na sua ideologia, porque o Hamas é uma ideologia que eles têm um objetivo: querer fazer um califado islâmico, porque Hamas significa isso, resistência islâmica, que tem a sua base na Irmandade Muçulmana, que um dos seus criadores, por exemplo, foi o fundador, primeiro presidente da causa palestina que iniciou a guerra, que foi SS nazista, que era o Amin Hussein, que estava lá em Berlim de 41 a 45. Quando perdeu a guerra, ele volta e começam os massacres de judeu no Iraque, na Síria, em tudo que foi lugar. Então, logicamente que eles não vão querer falar história. Se a gente começar a falar aqui, nós vamos sair do nosso contexto. Nosso contexto é falar sobre esse discurso que ele está falando, sacrifício de criança. E o último episódio que a gente tem de sacrifício de criança foi em 1840, na Síria, em Damasco, onde milhares de judeus foram perseguidos porque foram acusados de sacrificar um frade. Isso porque um muçulmano matou ele. E aí, junto com o embaixador francês, que também era antissemita, acusaram judeus. E não quiseram
fazer uma, uma pesquisa, fazer uma investigação decente para saber quem foram os verdadeiros responsáveis pela morte do frade, e gerou uma perseguição de cristãos e muçulmanos. E é isso aí que vai criar a aliança israelita a partir de 1940, onde, junto com Montefiore, esses judeus magnatas, eles vão fazer, através da agência judaica, junto com outros judeus que realmente começaram a pensar, comprar terras no que hoje vai ser Israel, porque essas primeiras cidades são terras compradas, né? Isso aí é provado, tem notas. Então, esse discurso de invasão é uma mentira, né? E a gente tem justamente nesse discurso, a partir de 1840, nesse tipo de discurso nefasto, de sacrifícios de criança. O que ele faz? Ele fala que o mundo inteiro odeia Israel, porque é uma estratégia de Israel querer fazer o mundo inteiro para fazer seus soldados se sentirem conforme as profecias do Gog e Magog. Se realmente acontece algo semelhante às profecias, isso porque essas partes, esses profetas, eles tiveram realmente essa visão desses indivíduos aqui, que são realmente inimigos do humanismo. Hoje a gente consegue ver bem o que está acontecendo no Irã. A China hoje está coligada com o Irã e o povo não tem internet. As mulheres são mortas a pauladas. Mais de 40 mil pessoas morreram em 2 dias, e só aconteceu no Holocausto, né, na Polônia. Então, a gente está vendo hoje um massacre verdadeiro, um genocídio que está acontecendo, e eles estão conseguindo transmitir de forma realmente difícil, mas estão conseguindo transmitir. E todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Sobre, infelizmente, as vítimas da guerra, que esse senhor chama de sacrifício, é só a gente ver no Google o que eles mesmos fazem, de botar suas crianças, são escolas, o ensino educacional, que é o grande responsável dessa guerra, é a educação, onde tu incentiva uma guerra religiosa contra os judeus. Por quê? Porque o início do islamismo ele aconteceu até semelhante ao que aconteceu na Alemanha nazista, né? Eles vão dizer, os judeus eram os que controlavam o monopólio das mercadorias, e aí Maomé ele combate esse monopólio, e junto com esse dinheiro que ele confisca dos judeus, massacra, né, os judeus nas 3 grandes cidades, inclusive Medina é uma cidade de muitos judeus. Os judeus fogem, vão para Jerusalém, e depois eles vão ser inclusive sempre maioria em Jerusalém, vai ter muito judeu em Jerusalém, vindo de diversas partes do mundo, mas a gente sabe que muitos são sobreviventes de Khaibar, né, onde os árabes eles praticaram genocídio, limpeza étnica. Então, se a gente vai começar a falar de tudo isso, a gente sempre vai chegar que ninguém pode simplesmente apontar o dedo para Israel e querer falar assim, vocês praticam genocídio. Nós estamos falando de uma guerra, e eles estão usando crianças, e para eles, quanto mais vítimas, melhor. E a gente consegue ver, né? Como eu falei para vocês, é só pesquisar no Google, é só dar um Google que tu tem fotos. Isso aqui não é aí, né, pessoal? Isso aqui são fotos, literalmente, do Ministério do Hamas, onde eles fazem a propaganda. Eles fazem a propaganda porque eles querem isso, e eles mostram isso, e somente pessoas que realmente não querem enxergar vão continuar acreditando ainda nessa versão que literalmente é das trevas mesmo, é do tempo das trevas, leva toda a humanidade, tá regredindo, porque não quer entender fatos e realmente o que é certo, né, na sociedade. Então tá, pessoal, valeu, e a gente continua falando sobre isso.
Até a próxima.